seja muito bem-vindo a mais um Devocional do Vem Teu Reino. Glória a Deus por mais uma semana que se inicia e nós podemos juntos meditar na palavra do Senhor. Queridos, hoje a minha oração é para que essa mensagem toque o seu coração e que você possa propagar o reino de Deus para outras pessoas através dessa mensagem. Queridos, hoje nós teremos um tema chamado Aprenda a ser fiel no pouco e no muito. Eu quero ler com vocês apenas um versículo da palavra de Deus que se encontra em Mateus, capítulo 25, o versículo 21, a parte A do versículo que diz assim: O Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e sobre o muito o colocarei. Queridos, muitas vezes na nossa vida, a gente passa por situações em que nós somos testados. Quero que você reflita nisso. Talvez hoje você se encontra numa situação onde, talvez no seu trabalho, você tenha um cargo mais baixo, talvez você é submisso a alguém no seu trabalho, talvez você desempenha algum papel e você acha que esse papel é tão assim insignificante, sabe? Ou até mesmo, por exemplo, talvez você não trabalha fora e você cuida do seu lar e talvez você possa ter o erro de pensar assim, nossa, mas isso é tão insignificante, isso é tão pouco, eu só cuido da casa, eu só cuido da família. Queridos, eu quero que você aprenda hoje com a história de José. Eu estava meditando na história de José e eu quero que você relembre essa história para você entender que nenhum trabalho é em vão. Para que você entenda que se talvez você está passando hoje por uma situação em que você não se vê numa posição de tanto prestígio, creia que isso não é um castigo de Deus, isso não é uma coisa ruim para a sua vida, mas que você possa aprender a ser contente, agradecido, fiel, que você aprenda a ser honesto até nas pequenas coisas. Entendem isso? Vamos olhar para a vida de José, queridos. José, ele estava lá na casa do pai dele, né? E ele parecia ser um jovem vaidoso. Por quê? Porque ele talvez se via acima dos irmãos dele. Os irmãos de José tinham muita inveja dele. Ele era odiado pelos seus irmãos. Só que aí, o que acontece? Ele estava lá na casa do pai dele, todo maravilhoso. De repente, José ele é obrigado a ir para uma terra estrangeira. Ele foi vendido pelos seus irmãos como um escravo, queridos. Vocês conseguem lembrar disso? Ele foi obrigado a ser escravo na casa de Potifar, lá no Egito, longe da terra dele. Só que, queridos, o que a gente vê? Que até nessa situação onde José foi escravo, ele aprendeu a ser fiel a Deus. Ele foi um homem íntegro, né? Por conta dessa integridade dele, por conta do caráter de José, por conta da fidelidade de José, o que acontece com ele? Ele começa a ser administrador lá dos bens de Potifar. José, ele é promovido, né? Ele começou a exercer uma função que tinha um grande renome, um grande prestígio ali. Ele não era só mais um escravo. Só que aí o que acontece? Ele tem lá o rolo com a mulher de Potifar. Ele foi acusado injustamente e ele é lançado na prisão, no cárcere. Só que, queridos, mesmo José lá na prisão, olha para você ver, a situação dele volta a ser degradante, né? O que acontece? Mesmo ele estando no cárcere, José ele continua submisso ao Senhor. Mesmo que ele passou vários anos ali, ele continuou submisso ao Senhor. Entenda que essa atitude de José, sem ele perceber, essa atitude fez com que ele se tornasse o homem que Deus usaria para salvar a fome naquela época. Vocês conseguem se lembrar da história? Queridos, entenda isso. Quando o momento certo chegou na vida de José, Deus, ele fez com que José fosse o governador do Egito. Olha que
mais alto cargo, olha que prestígio. Mas não para a vanglória de José, mas porque Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito para que José fosse um homem usado para ajudar as pessoas ali naquele tempo de fome, naquele tempo de escassez. E, queridos, a gente pode ver que José, ele continuou sendo fiel a Deus. Sabe? Talvez hoje eu e você, talvez nós estamos trabalhando num serviço tão modesto e talvez isso acaba mexendo com o nosso orgulho natural, não é mesmo? Mas talvez, queridos, a gente tem que olhar sobre uma outra ótica. Você quer o aplauso das pessoas ou você quer um elogio de Deus? Pensa assim, se você quer o elogio de Deus, sabe? Se você quer também escutar isso que Deus falou nesse versículo, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e sobre o muito colocarei. Queridos, para isso nós precisamos ser honestos e dedicados, mesmo nas coisas pequenas, mesmo nas coisas desagradáveis, mesmo talvez nas situações mais modestas que a gente tem que fazer, que a gente tem que passar. Que nós possamos ser fiéis ao Senhor. Lembre-se que a palavra de Deus fala que quando você tem um ramo junto à fonte, esse ramo ele é frutífero, ele dá frutos. Então quem é a fonte da nossa vida? É o Senhor, queridos. O Senhor, ele é a fonte da vida. Como José, que eu e você nós possamos ficar enraizados em Deus, para que no tempo oportuno o Senhor use a nossa vida. E se talvez você está aí passando por uma situação em que você se vê no pouco mesmo, queridos, que você permaneça fiel ao Senhor, crendo que apesar dos sofrimentos, apesar das tribulações, apesar das coisas ruins que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia, o Senhor ele continua conosco. Em nenhum momento o Senhor nos abandona e o Senhor diz para nós estarmos enraizados nele. Por quê? Porque Ele é a fonte da vida e através da nossa vida, queridos, Deus pode abençoar outras pessoas também. Que nós sejamos fiel até o fim. Que nós aprendamos a ser fiel a Deus nas grandes tarefas, mas também nas pequenas tarefas. Que nós sejamos submissos ao Senhor, queridos. Aprenda com a vida de José. Às vezes a gente só quer o glamour, né? Que José passou lá na vida dele quando ele já era governador do Egito. Mas a gente tem que olhar, queridos. A Bíblia está aí para nos mostrar que José, ele também foi submisso. Ele passou por tribulação. Ele passou por sofrimentos. Ele foi escravo. E muitas das vezes, queridos, isso não é diferente nas nossas vidas. Antes da gente estar no muito, muitas das vezes a gente também precisa ser fiel no pouco. A gente precisa ser submisso ao Senhor no pouco, porque é assim que o Senhor vai quebrando o nosso orgulho, é assim que o Senhor vai quebrando a nossa arrogância, é assim que o Senhor vai tratando o nosso caráter. Creia nisso, queridos. Em nome de Jesus, que essa palavra frutifique no seu coração. Eu quero orar por você. Vamos orar juntos? Nós ficamos uma semana sem orar juntos. Vamos orar agora. Feche os seus olhos. Paizinho, obrigada por mais esse dia. Obrigada por mais essa semana. Ah, querido Deus, o Senhor é tão maravilhoso. Obrigada, meu Pai, porque constantemente o Senhor nos ensina. Ah, Paizinho, quebra o nosso orgulho. Quebra, Deus, as nossas mazelas. Senhor, nós confessamos os nossos pecados. Nós confessamos ao Senhor os nossos delitos. Nós confessamos, Pai, tudo aquilo que é de errado e que porventura tem atrapalhado a nossa comunhão com o Senhor. Meu Deus, nos ajude a ser fiéis ao Senhor, no muito e no pouco. Que o Senhor nos ensine, ó Deus, por essas etapas que porventura nós estamos passando na nossa vida. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor molde o nosso caráter, que nós sejamos fiéis ao Senhor, que nós sejamos pessoas honestas, íntegras e que tudo que nós fizemos, seja pequenas tarefas dentro da nossa própria casa ou pequenas tarefas no nosso ambiente de trabalho ou na escola, enfim, aonde nós estivermos, que a gente possa fazer não para homens, mas que tudo que nós fizemos, seja coisas grandes, sejam coisas pequenas, seja para honra e glória do teu santo nome. Que tudo que nós fizemos não seja para vanglória nossa,
não seja para encher o nosso ego, mas seja para glorificar o teu santo nome. Deus, nós te amamos, nós pedimos a tua bênção, a tua proteção sobre nós nessa semana, que o Senhor nos dê força, ânimo, coragem, nos dê sabedoria, Deus, nós precisamos de sabedoria, nós precisamos da direção do Senhor, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos livre das garras do inimigo e que a nossa vida esteja escondida no Senhor. Eu te louvo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém.